Olá amigos da Stack, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui em mais um episódio da nossa série Aleatoriedades e Registros Cotidianos Inusitados. Que é uma série constituída por vídeos mais rapidinhos sobre curiosidades e coisas interessantes que acontecem no dia a dia. Não chega a ser um daily vlog, é uma coisa menor, mas enfim, são curiosidades que trazemos aqui para vocês. Hoje eu vou mostrar uma coisa muito interessante, estranha, que eu venho reparado sobre esse desenho aqui, que é a refilmagem não é filmado, é a nova versão, né, dos desenhos do Looney Tunes. Não são os desenhos antigos remasterizados, são histórias novas, traçados diferentes e, se vocês perceberem, a identidade visual deles também muda, mas eu vou mostrar para vocês o que eu quero falar aqui e na sequência a gente vai ver outros videozinhos legais, engraçadinhos do dia a dia. Porém, para explicar o que acontece, o que me intriga nesse desenho, eu tenho que explicar uma coisinha aqui para vocês, que é em relação às sombras. Nós estudamos as sombras nos primeiros programas aqui da Stack, e eu falei sobre a luz e a sombra, porém o que eu vou falar hoje é uma coisa diferente. Note que a sombra só ocorre quando há um feixe de luz e um anteparo. Então, quando a luz ela bate nesse anteparo, ela está bloqueando os raios luminosos. Isso forma uma região aqui sem iluminação. Aqui no caso está tendo luz, porque a gente tem dois focos de iluminação nesse momento. Quer dizer, 3 focos. Tem a luz do estúdio, a luz que fica na parede e um dos holofotes. Eu nem liguei o outro porque não é necessário para filmar esse tipo de coisa. Mas aqui não está totalmente sem iluminação porque o holofote aqui atrás está compensando. Mas o princípio da sombra é exatamente isso, é um anteparo que bloqueia os raios luminosos, formando essa área escurecida. Notem que a sombra ela faz um ângulo de 90 graus com o anteparo e a projeção no solo. Então, tecnicamente, pelo tamanho da sombra, a gente consegue calcular a altura do objeto fazendo Pitágoras. Afinal, essa região vai formar uma espécie de triângulo retângulo, e aí é só aplicar o teorema de Pitágoras de que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, como nós vimos na escola. Inclusive tem uma demonstração muito interessante, que é esse vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Além de Pitágoras, Tales já fazia esses estudos de sombra e ele desenvolveu o teorema de Tales, principalmente para... Ele era um filósofo muito importante, ele desenvolveu esse teorema principalmente para definir a altura das pirâmides. Ele falava que os feixes de retas paralelas que são cortados ou intersectados por segmentos transversais, eles formam segmentos de retas proporcionalmente correspondentes. Não vou me adentrar aqui no assunto porque não é a intenção do vídeo, mas só para deixar essa base teórica para vocês. Então, a sombra é sempre uma projeção do anteparo. O que acontece? Geralmente a gente vê a sombra dessa forma. Se tivesse uma parede aqui atrás, ó, a sombra ela vai para o chão e sobe para a parede. Então, ela sempre continua em todos os anteparos correspondentes. Se essa sombra ela fosse muito junta do corpo aqui do animalzinho, ia parecer que ele era feito de papelão e que o cenário todo aqui fosse 2D, bidimensional, chapado, né, que a gente diz. Então, se o nosso cenário ele fosse dessa forma, bidimensional, e o nosso personagem ele fosse, sei lá, um pedaço de papelão, notem que a sombra ela vai ser um feixe muito rente a ele, porque mostra que ele é 2D, ele é um pedaço de cartão e o cenário não tem profundidade. Essa é a impressão que nós teríamos nessa ocasião. Então agora, sabendo disso, vamos ao desenho. Eu vou mostrar para vocês o que me intriga. O que ocorre é que esse desenho faz exatamente o que eu disse para vocês. Não sei se aqui na TV vai dar para ver muito bem na filmagem, mas note que, por exemplo, aqui no Patolino a sombra ela é muito rente ao corpo. É como se você desse aquele efeito no Photoshop de drop shadow. Então dá a impressão de que o cenário ele não tem uma profundidade. Parece que o cenário ele é um pedaço de papelão e parece que o personagem também é um pedaço de papelão.
pois nesse sentido em que a iluminação vem, ele deveria ter alguma sombra aqui e uma projeção para trás, não essa projeção rente que ele tem ao corpo aqui, ó. Se você olhar nesse desenho, as sombras são sempre dessa forma, e eu posso provar isso aqui para vocês. Dá um play. E a gente vai ver como a sombra é sempre dessa forma. É como se o fundo fosse um pedaço de papelão e o personagem também fosse um pedaço de papelão, dando essa sombra que não é uma sombra real. Provavelmente a Warner Brothers fez isso propositalmente. É claro que uma empresa com anos de experiência na animação, ela não cometeria um erro desse. Deve ser alguma coisa da identidade visual do desenho, mas é uma coisa interessante de observar. Veja bem essa cena do Patolino na janela. Como forma uma sombra aqui. Quer dizer, o fundo é o vidro, né? E o vidro ele é translúcido. E é como se o carro dele fosse de papelão, tivesse a janela aberta e o fundo fosse um outro pedaço de papelão. Não tem profundidade. Note bem, principalmente aqui dá pra ver melhor do que na cena anterior, inclusive. Independente do ângulo, a sombra sempre está aí da mesma forma. Achei muito legal isso. Muito diferente, ó. Se eu avançar, aqui também, ó. Aqui. Todos os personagens em todos os episódios seguem esse estilo de sombreamento, ó. É uma sombra extremamente reta e rente ao corpo. O efeito de drop shadow, olha aqui. Na calça do Ligeirinho também. Dá pra ver bem, ó, aqui no gaguinho. Ó, aqui a sombra. Ó lá, dá pra ver certinho o que eu falei pra vocês aqui. Como se os personagens fossem peças de papelão e o cenário também chapado. Então fica aqui essa curiosidade interessante para vocês. Vamos aos outros vídeos então. Aqui a ponta do chapéu, ó. Inclusive as pessoas que passam na frente. Muito curioso isso. Aqui, ó. Tem as duas sombras, aliás. Ó, aqui, ó. Tem a sombra real e essa outra sombra pra trás. Então, na realidade, estão trabalhando aqui com duas sombras de realidades, dimensões e universos diferentes. Vai entender a física e a ótica nesse desenho, né? Vamos calcular o poder de luta da Ana Maria Super Saiyajin. É de mais de 8.000! Mais de 8.000? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. Vejam que interessante esse stand novo aqui, acredito que é Print Me 3D. E o legal, eu acho que acredito que é aquele tipo de serviço que faz você em 3D, porque na vitrine a gente consegue ver uns bonequinhos aqui. Os bonequinhos aqui em 3D muito bem feitos. E então eu acredito que você vem aqui, eles te escaneiam, façam um escaneamento e daí eles fazem você em 3D. Que interessante, deve ser bem legal. Não faço ideia de quanto que é esse tipo de serviço, porque o stand está fechado. Se estiver aberto, eu pergunto e mostro aqui pra vocês como que é o processo. Vejo se eu consigo filmar e vejo os preços. Muito legal. Print Me 3D, acredito que aqui seja o dispositivo que faz esse tipo de coisa. Bem legal. É a moto do Iron Man, do Tony Stark, tem a mesma cor do Homem de Ferro, olha que legal. E aí, pra quem quer saber como é o bairro do Bexiga, o bairro tradicional do Bexiga aqui, que dizem que é muito movimentado, pra quem quiser saber como ele é numa sexta-feira à noite, eu vou mostrar aqui pra vocês verem, ó. Pouco movimentado, né? E nem é dia de festa da Quiropita, a gente só tá aqui na rua 13 de maio, mas normalmente toda terça à noite, até que hoje nem tá tão cheio, mas toda sexta à noite ele fica desse jeito, lotado.
É difícil até de atravessar aqui. Então tá aqui para quem quer conhecer, quem quer provar aqui se o Bexiga, se a Bela Vista é mesmo movimentada, é sim. E aqui tem o biscoito mais pesado do mundo, ó. Olha como ele é pesado, ó. Biscoito de Preda. E ali em cima tem os bonecos que ficam aqui no estacionamento da Lazarela, da cantina. E é engraçado que eles sempre enganam. As pessoas acabam achando que é pessoa de verdade que vai pular. Eu lembro desde que eu era pequeno, tem esses bonecos aí em cima.